Prontinho, doutor, nós estamos gravando. Perfeito, muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Hoje, em nome da Comissão de Igualdade Racial, eu, Pedro Montagnani, enquanto presidente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje e especialmente da nossa palestrante, a doutora Viviane Marinho, que está conosco também para engrandecer nosso debate e nossas discussões a respeito de um tema tão caro quanto a presença da mulher negra, latino-americana e caribenha no cotidiano e a importância do seu dia. Hoje não serei eu quem dará condução à palestra e a nossa roda de conversa aqui, mas sim a doutora Ive, em participação com a doutora Laine. Sendo o dia em comemoração às mulheres, nada mais justo que elas terem o espaço e deterem a voz. Portanto, já agradeço a presença de ambas e dou como iniciado o evento. Por favor, doutora Ive, dê continuidade aos trabalhos. Boa noite a todos. É uma honra, né, poder estar presente aqui, poder conduzir esse nosso evento, né? Conto com a presença da doutora Viviane. Seja muito bem-vinda, agradeço a disponibilidade de poder participar com a gente, trocar ideias sobre esse tema, né, tão importante. Conto com a presença também, né, dos membros da nossa Comissão da Igualdade Racial da nossa subseção de Valinhos, o doutor Pedro, nosso presidente, já se apresentou. Temos aqui também a doutora Juliane Trivelato, que está aqui presente, a doutora Tatiane e o doutor Cleiton e a doutora Elizabeth ainda não presentes, mas são os membros da nossa comissão. Contamos também com a presença da doutora Laine, presidente da Comissão da Mulher Advogada, que vai co-hostear, né, o nosso evento e conduzir junto comigo nessa noite. E, enfim, é um prazer enorme e poder trazer esse tema, né, tão engrandecedor e tão necessário e urgente e atual para a gente conseguir nos educar e nos engrandecer da melhor maneira possível. Passo a palavra agora para o doutor Fabrício, presidente da nossa subseção de Valinhos, para que ele se apresente, enfim, dê suas palavras também, doutor Fabrício. Obrigado, doutora Ive. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, então tá bom. Doutora Viviane e a todos os presentes, é com muita satisfação que a diretoria aqui da nossa 139ª subseção de Valinhos recebe vocês para mais um evento online, que tem sido um sucesso aí, né? Veio com a pandemia, mas acredito que os eventos online vieram para ficar, porque traz essa proximidade, né? E a gente tem que aproveitar dele. Doutora Viviane, eu me estendo o meu agradecimento especial a você por trazer o seu tempo, sua disponibilidade para nós, para a nossa subseção, para que a gente possa conversar a respeito de um tema tão importante. Estive em um evento, acredito que até o doutor Pedro esteve também nesse evento conjunto com a Secessional, foi uma reunião de presidentes de comissões, e lá nós tivemos a oportunidade de ouvir um representante da classe negra, né? Nosso presidente, nosso conselheiro estadual, que traz muito bem essa história dos negros, e lá ele deixou um aprendizado de que a gente não tem noção do que foi feito com os negros. A gente imagina que só o fato de ter ocorrido a abolição da escravatura já foi um grande mérito, mas ele apresentou para a gente de uma forma matemática e muito precisa de que isso não foi o fim, né, de um mal, muito pelo contrário, ali iniciou-se outros males, porque com a abolição da escravatura, a gente imaginava que havia encerrado a escravidão, mas e os negros foram colocados de que modo na sociedade, já que não lhe eram dados serviços, e enfim, a doutora saberá muito mais explanar a respeito disso do que eu. E quando a gente olha para o lado da mulher, a doutora Laine, feminista que é, e que a gente tem diversas conversas a respeito, também traz a verdade sobre as duras penas que é ter o gênero feminino consigo, né? Então, aqui eu faço um agradecimento especial
e a doutora, que vem aqui com certeza brilhantar a nossa noite e deixar a nossa subseção aberta, porque esse tipo de conversa, esse tipo de teor está atrelado com as ativas da nossa diretoria, de que levar esse conhecimento adequado, mostrar esses pontos que possam ter ficado obscuros durante a nossa história e ter pessoas com seu gabarito, com a sua expertise, doutora, que possa nos abrilhantar com muito conhecimento, é justamente o que nós precisamos, né? Eu sempre digo ao longo de todas as palestras, e provavelmente o doutor Pedro, a doutora Ivy e os demais já estejam malfadados, eu falo, a gente precisa acabar com a ignorância, e a gente só faz isso com a sabedoria, com a disciplina, e você podendo compartilhar com a gente o seu conhecimento é de extrema gratidão, e por isso que eu faço esse à parte aqui para agradecer pelo seu tempo, e desejo a todos aí um ótimo evento. Não quero me estender para que a gente possa aproveitar tudo que vai ser discutido nessa noite. Ive, muito obrigado pela condução dos trabalhos, você é sempre muito presente também na nossa diretoria. A doutora Laine também sempre traz aí muita contribuição. Muito obrigado a vocês. Doutor Pedro, aproveito aqui a palavra para parabenizar você pela sua comissão, pelos eventos que tem realizado. Certamente juntos, né, quando eu falo juntos, todos nós aqui estamos caminhando para um Brasil melhor, onde a gente talvez não consiga eliminar o preconceito, o racismo, mas que a gente consiga incutir nas pessoas que não basta não praticar o racismo, mas ser antirracismo, ser pró-feminismo, né? Ser pró às minorias, para que a gente possa começar a conversar de igual para igual. Então, um bom evento para todos e muito boa noite. Doutora Ivy, a palavra é com você. Muito obrigada, doutor Fabrício. Realmente é um tema, né, que, de certa forma, infelizmente, mas também infelizmente, permanece muito atual discutir a situação, os recortes de raça e especialmente o recorte de raça junto com o recorte de gênero, né? Como se diz, a mulher negra se encontra na base da sociedade e, infelizmente, nós ainda lidamos com machismo e racismo, né? Tudo que acontece com a população negra e com a população feminina no Brasil e no mundo, né, se intensificam com relação à mulher negra. São muitos desafios, né, que a gente tem que enfrentar ainda, mas é muita luta, né? A gente tem que ter muita determinação para conseguir enfrentar, né, e vencer essa barreira, tendo sempre no horizonte uma esperança de que as coisas podem ser melhores, e serão, né, se Deus quiser. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Viviane. Posso fazer uma breve apresentação da doutora? Ou ela prefere? Por favor, Então, Ivy, introduza a nossa convidada. A doutora Viviane é doutora pela Unimep. O tema de pesquisa foi Estudo da obra intelectual de Frantz Fanon, Crítica ao colonialismo europeu em direção à descolonização. Ela fez um doutorado sanduíche na Universidade Metodista de Angola, no programa CNPq-CAPES, em 2017, com o tema de pesquisa A Praxe Revolucionária do intelectual africano Frantz Fanon e sua crítica ao colonialismo europeu em direção à descolonização. Ela fez um mestrado em educação também pela Unimep, é especializada em educação das relações étnicas e raciais, é pedagoga, escritora e professora. É realmente muito gratificante ter uma pessoa tão qualificada, né, e que pode enriquecer bastante o nosso debate aqui. O tema hoje é justamente reflexões sobre feminismo e negritude, né, em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi agora no dia 25 de julho. E é uma data comemorativa e também, ao mesmo tempo, de denúncia e de luta, né? Ela foi criada em 1992, na República Dominicana, justamente com esse caráter de denúncia ao racismo e machismo sofrido pelas mulheres, especialmente aqui no nosso continente, né, na América Latina, e sempre para que nós conseguíssemos nos organizar para criar novas estratégias de enfrentamento
a essas duas opressões, né, que se recortam. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Viviane, por favor. Agradeço, Ivo, pela condução, agradeço o Fabrício, que me antecedeu na fala, agradeço o Pedro, né, que entrou em contato pelo WhatsApp, nós conversamos, deu as orientações, e agradeço também a doutora Laine, que nós vamos trocar aqui, né, falando a partir da perspectiva de mulheres feministas. Eu gosto de, antes de iniciar, sempre saudar a minha ancestralidade, as que me antecederam, então eu inicio esse trabalho pedindo a bênção das minhas mais velhas, dos meus mais velhos, e pedindo a eles, agradecendo pela oportunidade da fala, né? Que eu possa falar por eles também, aqueles que eles não foram negados a voz. Então, eu vou falar um pouco a partir da reflexão, né, da questão do feminismo, e gostaria de falar a partir de uma experiência ancestral, né, que eu entendo como uma experiência acadêmica, né, como a Ivy bem frisou, eu tive a oportunidade em 2017 fazer o doutorado de sanduíche no exterior e fui em Angola, né? E a minha trajetória de estudo sempre foi da perspectiva dos intelectuais negros. Então, tem uma trajetória desde 2007, quando eu fiz a pedagogia, me debruçando sobre a temática racial. Meu TCC, na época, quando eu fiz a pedagogia, foi sobre ações afirmativas na educação, cotas para negros na universidade, e aí eu tive a oportunidade de entrevistar o Denis de Oliveira, que é um militante também nessa questão das ações afirmativas, e a minha maior alegria e o meu maior impacto foi quando eu tive, então, a oportunidade de fazer esse processo seletivo, né, e poder ir para Angola, de ter pessoas negras no avião, né? Eu já tinha feito várias viagens de avião, né, pelo Brasil, mas, assim, as comissárias, os comissários, né, dificilmente a gente via comissários e comissárias negras. Então, desde já na própria tripulação, né, nos condutores, né, pensar um piloto, pensar todos os comissários, as comissárias, mulheres com cabelo dread, mulheres com cabelo sem cabelo, mulheres carecas, mulheres com black power, né, homens e mulheres com corporeidades tão diferenciadas, mas ao mesmo tempo que me identificava. Então, no meu traslado, a possibilidade de eu traslado, né, fazendo essa travessia, eu penso que isso já é uma reparação histórica, né, pensando que nós viemos de lá em navios negreiros, e o estudo me oportunizou, né, ir de volta para a minha ancestralidade de avião por conta das ações afirmativas, né, por conta de programas de doutorado de sanduíche no exterior. Então, foi um impacto bastante grande, e esse impacto, ele me trouxe a minha afro-brasilidade, né? Quando eu cheguei em Angola, eu fiquei numa universidade, e era uma universidade, né? Assim, Angola é um país majoritariamente negro, né? Então, eu via outdoors, né? As propagandas, tudo eu via com representatividade negra. E eu falo assim, né? Depois de um tempo, meu marido também teve a oportunidade de ir, minha irmã, e eu fico com saudade, por exemplo, de quando eu ligava a televisão lá e eu via as pessoas falando em quimbundo, falando em umbundo, falando em línguas africanas, né? E ainda que eu não entendesse, né, porque nós fomos roubados de África, né, nós fomos sequestrados, ainda que eu não entendesse, a língua me conectava, a sonoridade da língua me conectava. E então eu queria, né, trazer aqui algumas contribuições do feminismo a partir de teóricas negras e africanas, né, e pensando a perspectiva do feminismo negro. A doutora Laide vai também trazer as contribuições, mas eu queria falar de uma teórica negra que eu me inspiro muito nela, que é a Vilma Piedade. E a Vilma Piedade, né, ela fala do feminismo, mas ela fala de uma categoria, né, dentro do feminismo a gente tem a categoria da sororidade, que significa a solidariedade entre as mulheres.
E a Vilma Piedade, como feminista negra, ela diz que as mulheres, né, nós também criamos conceitos. Criar conceitos também é papel de mulher. E ela criou o conceito de dororidade. E esse conceito de dororidade, ele diz respeito às dores que unem as mulheres negras. E essas dores, né, que vão para além do machismo, as mulheres negras potencializam essas dores e faz dessas dores estratégia de luta, né? Então, eu queria iniciar dizendo que eu vou dialogar bastante sobre teóricas, mulheres negras, africanas e afro-brasileiras, né? Uma delas é a Vilma Piedade, com esse conceito de dororidade, e outra teórica que eu quero iniciar minha fala, né? Eu digo teórica porque às vezes nós somos furtados do lugar do pensamento, do lugar da intelectualidade. E é uma ancestral para toda mulher negra que se debruça para a questão da literatura, que é a Carolina Maria de Jesus. Então, eu queria começar, como hoje é o dia 27/7, eu queria ler um trechinho do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que a Carolina Maria de Jesus ela é uma ancestral que nos antecede, pensando a questão da mulher na literatura. E no dia 27, eu vou para o dia 30 de julho, depois eu volto para o dia 27. No dia 30 de julho, a Carolina Maria de Jesus escreveu assim: ganhei 15 cruzeiros e passei no sapateiro para ver se os sapatos da Vera estavam prontos, porque ela reclama quando está descalça. Estava pronto, e ela calçou o sapato e começou a sorrir. Fiquei olhando a minha filha sorrir, porque eu já não sei sorrir. Então, esse trechinho aqui do dia 30 de julho do Diário da Carolina de Jesus é um trecho tão simbólico, né, que fala de uma característica que foi pensada depois pela Vilma Piedade. Aqui é a dororidade expressa na vida de Carolina Maria de Jesus, quando ela diz: eu não sei sorrir. E aí, dialogando com a Vilma Piedade, né, e também com a Carolina, no dia 27 de julho, que é o dia de hoje, né, vamos pensar que dia 27 de julho, atualizando a Carolina Maria de Jesus, trazendo-a presente entre nós, no dia 27 de julho, ela disse assim, ela escreveu: esquentei a comida para os meninos e comecei a escrever. Procurei um lugar para eu escrever sossegada, mas aqui na favela não tem esses lugares. No sol, eu sentia calor. Na sombra, eu sentia frio. Eu estava girando com os cadernos na mão, quando ouvi vozes alteradas. Fui ver o que era, percebi que era briga. Eu já estou tão habituada a ver brigas que já não impressiono. Então, aqui ela está falando, né, do esforço dela para poder escrever, né, que não era um lugar calmo que ela tinha para escrever, né? E a trajetória da Carolina, né, ela, quando publicou o Quarto de Despejo, esse livro, ele foi feito, né, mais de 100 mil exemplares, né? Então, assim, e a Carolina, quando ela diz, né, o próprio título do nome, Quarto de Despejo, esse livro é uma crítica social, né? Ela está dizendo que a favela é o quarto de despejo de São Paulo. E se a gente pensar nos dias de hoje, né, o quanto é atual a leitura de Carolina, a Carolina faz que o Brasil deveria ser governado por alguém que já passou fome. Então, eu gosto muito dessa Carolina, da Carolina, por conta dela fazer uma reflexão social veemente a partir da favela, né? E aí depois, mais adiante, eu quero dialogar um pouquinho com a Lélia Gonzalez, mas eu faço uma pausa aqui para que a gente possa dialogar, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigada, doutora Viviane. E realmente os relatos, né, da Carolina Maria de Jesus são contundentes, né? A visão sobre a vida de uma mulher negra pobre vivendo numa favela, né, escrita por uma pessoa que é uma mulher negra e pobre vivendo na favela. Então, são relatos extremamente reais, né? A gente percebe pelo olhar pessoal de como é ser alguém como nós, alguém como todas nós, né? Realmente é uma coisa que meio que ressoa, né, de certa forma, em todas nós, mesmo que muitas já
tenhamos conseguido ultrapassar barreiras de pobreza, de racismo, de machismo, e que a gente consiga adentrar certos espaços que muitos de nossos antepassados não conseguiram, a gente carrega esse conosco, né, essa herança e essa lembrança, e de certa forma, eu gosto de pensar que de uma certa forma nós carregamos também as pessoas que nos ajudaram a chegar até lá, né? Tem muito esse sentimento na comunidade negra de comunidade, né? Quando um alcança um espaço, é como se todos chegassem de certa forma lá. E é importante que a gente consiga retornar isso de alguma forma, né? Para os nossos, sempre tentando que não sejamos os únicos ou os poucos em alguns espaços, né? Cada vez hajam mais de nós, cada vez que chegue um dia em que a gente consiga entrar num avião aqui no Brasil mesmo, né? E encontremos metade dos passageiros sendo negros, assim como a população brasileira, né? Para que isso seja normal, não seja mais uma exceção, um evento assim que é tão raro que a gente tem que falar a respeito, porque não é muito comum disso acontecer. Eu queria passar a palavra agora para a doutora Elaine, né, da Comissão da Mulher, se alguém tiver alguma observação, alguma intervenção que deseje fazer. Ive, eu só queria, eu não sei como que está a questão, né, dos momentos de fala, e você me orienta em relação ao momento que eu trago as contribuições, então, a partir da Lélia Gonzalez, tá bom? Ok. A doutora Laine quer fazer alguma intervenção, alguma observação? Eu quero fazer uma intervenção. Primeiramente, que eu acho que eu tenho mais a aprender do que a contribuir nessa riquíssima live de hoje. Visto que eu sempre milito pelos direitos das mulheres, mas eu sempre falo que é importante olhar para os direitos da minoria, da minoria, da minoria. Ser mulher já é minoria. Ser mulher negra, minoria da minoria. Ser uma mulher com oportunidade de estudo. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Vocês estão me ouvindo? Ser mulher com uma mulher negra com oportunidade de estudo, minoria da minoria da minoria. Então é muito importante a gente olhar para esses recortes. E eu já fiquei arrepiada aqui 2 vezes com a fala da doutora Viviane. A hora que ela iniciou a fala dela saudando aqueles que não tiveram voz, eu já me arrepiei toda. E realmente, né, nós estamos aqui conquistando direitos e lutando por aqueles que não tiveram voz e não tiveram vez. Então é muito, muito lindo isso que ela falou. E a questão da dororidade também. Para mim, a questão da dororidade é uma questão muito latente, né? Que é a questão de você ativar a potência através da dororidade. Então, parabéns novamente para a doutora Viviane e tô só apreciando a live. Muito obrigada. Me permite doutora. uma colocação, doutora Ive? Sim, por favor. Viviane, você tocou num assunto muito interessante que eu gostaria de debater, né, que é você ir para um país onde, teoricamente, a gente teria facilidade de ver, né, profissionais altamente gabaritados negros, né, e eu sempre me perguntei o porquê que a gente só conhece Charlize Theron como uma atriz da África do Sul, sabe? Não sei se isso faz sentido para você, não estou tirando o talento dela, acho ela incrível. Mas será que na África do Sul, que é um país extremamente com a população negra, acho que isso não precisa de um estudo matemático, né? Uma vez que a gente, em épocas áureas, importamos, né, os negros para o Brasil, né? Será que a Charlize Theron é realmente a representatividade da África do Sul, sabe? Isso sempre me fez pensar, não temos uma atriz negra que pudesse contribuir, que pudesse levar a África do Sul para os demais países. E aí eu vejo que a gente está mudando essa chavinha aos poucos, sabe? E fala em dororidade, eu acho lindo ver uma mulher falando em dororidade, que é um termo cunhado por uma negra, né? Que foi Vilma que lançou no livro, salvo engano,
da editora Nós, eu já tive oportunidade de folheá-lo algumas vezes. Só que eu já ouvi esse termo também pela Márcia Tiburi, que é uma filósofa, e já ouvi por Miriam Ravanelli, Nossa. né? Ela, inclusive, a gente estava nesse evento A Miriam. juntos, né? Quando Foi. ela falou da dororidade, né? E ela é uma Aham. advogada branca, feminismo, ela é de Franca e traz essa voz da mulher, né? Então, assim, eu acho que a gente é contraproducente, sabe? A gente lançou Charlize como a mulher, né? Quando a gente podia ter lançado uma negra para representar a África do Sul em Hollywood, por exemplo, Uhum. e novamente sem tirar todo o talento de Charlize, que é sensacional. Mas eu vejo e eu queria ouvir você, né, Viviane, se você acha também que a gente está nesse momento de mudança de chave, quando você vê mulheres brancas como a Laine, como a Miriam, como a Márcia Tiburi, falando sobre dororidade e levando esse pensamento que você enalteceu aí na sua leitura dos seus livros, né, para a população branca. Eu achei sua colocação extremamente importante, né? Porque o movimento negro, ele elegeu a educação para pensar a questão da reeducação das relações étnico-raciais, né? E eu, né, quando eu mencionei a Angola, por exemplo, quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de acompanhar um coletivo chamado Ondjango Feminista. E quando eu cheguei lá, foi em 2017, né? As mulheres, elas pararam o Largo das Guerreiras, que é um local que tem ali, que tem um tributo às mulheres guerreiras, e esse largo, assim, foi tomado por mulheres lutando contra a descriminalização do aborto. Então, assim, eu tive contato com mulheres feministas africanas, tive contato com diretoras de teatro, tive contato com mulheres que estão na cena da produção cultural. Infelizmente, a gente vê na televisão o epistemicídio africano. Então, é por isso que a gente vai ter um nome, né? Um nome de uma produtora, de uma diretora. Então, quando a gente se debruça sobre conhecer as Áfricas, né? A gente tem várias Áfricas, eu tive a oportunidade de ir a Angola, mas a Paulina Chiziane recentemente estava aqui no Brasil, na Bienal. A Paulina Chiziane é uma autora moçambicana incrível, que acabou de ganhar o prêmio Camões de literatura. Então, a gente deve muito essa invisibilidade, né, de produções, de cinema, de literatura africana, justamente por conta dessa categoria do epistemicídio africano, né? O epistemicídio africano, ele vem a ser justamente isso, tirar o africano do lugar do conhecimento. Então, a gente tem muito, né? Como foi mencionado, meu doutorado, ele foi sobre o Frantz Fanon. E o Frantz Fanon, ele vem falar para nós que é o racista que cria o inferiorizado. Então, nesse livro, um dos livros do Frantz Fanon, né, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala da categoria do narcisismo europeu, né? O que é o narcisista? O narcisista é o cara que olha no espelho, ele se idolatra, ele se vê o seu próprio reflexo e ele não precisa de mais nada. O ego dele é resolvido só com ele se olhando no espelho, né? E o Fanon fala disso, do narcisismo europeu, que o europeu, ele quer se olhar, ele quer ver apenas a sua imagem refletida. E, assim, quando eu estive lá em Angola, né, eu conheci um local que foi fundamental para mim, enquanto uma mulher negra que discute a questão étnico-racial, que é o Museu da Escravatura. Se a gente pensar que no Brasil a gente tem Museu da Ditadura, a gente tem vários museus da independência, mas a gente não tem um Museu da Escravatura, como se não tivesse acontecido o escravismo no Brasil e que isso tem consequências, né? Então, eu penso, Fabrício, que a própria invisibilidade de autoras, tanto assim, atrizes, atores, diretoras, né? A gente tem tido um movimento bastante importante, eu acho que na questão da própria mídia, mas se a gente for pensar agora, nesse momento, no Brasil, está passando uma novela chamada Pantanal. A Pantaneira, o protótipo da Pantaneira, se a gente for ver, não seria aquela atriz. Aquela atriz não seria o protótipo de uma mulher pantaneira, né? A gente está aqui no dia 25 de julho, celebrando Teresa de Benguela, que era uma pantaneira. Se a gente olhar a fenotipia da Teresa de Benguela,
a gente vai ver que a Juma da novela não corresponde à mulher pantaneira, né? Então, a gente vê na televisão novelas em que a Bahia não parece que é uma Bahia real, porque é uma novela que, quando passa uma novela que é em Salvador, a gente tem pouquíssimos atores e atrizes negros e negras. E isso está relacionado com o epistemicídio africano, né? Que é quando a gente tira o corpo negro, os corpos negros, as corpas, os corpos negros, do lugar do protagonismo, né? E eu acho que nesse caso a gente pensar a questão do que a gente vê na TV é muito nítido quando nós somos tiradas do protagonismo, tiradas e tirados. Por isso que eu gosto muito da Lélia Gonzalez, porque a Lélia, ela filósofa, historiadora, mas ela diz também que ela sofreu um processo de embranquecimento na academia, na faculdade. E assim, eu digo por experiência própria, quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, eu questionei os docentes da universidade. Então, um corpo negro que se insere na universidade, o nosso próprio corpo já é um discurso político, porque aí eu olhava as referências bibliográficas, eram majoritariamente europeus, né, alemães, e aí, quando eu insiro o meu corpo negro pensante também na universidade, eu vou questionar isso. E aí eu tive, né, a felicidade de ter uma orientadora, que era uma orientadora marxista, e ela dizia para mim, olha, eu não tenho tanta propriedade, mas você traga quem você acha que pode trazer para a gente enegrecer a universidade. Então, é quando eu estava na condição de aluna na universidade, como aluna do mestrado, com outros também, né, outros corpos negros pensantes na universidade, que a gente acabou continuando esse movimento na universidade, de levar a Petronília Beatriz Gonçalves Silva, que é a relatora das diretrizes da educação das relações étnico-raciais. Ela foi para a universidade por conta dos nossos corpos negros, que a gente sentia a necessidade de ter orientadoras e orientadores negros para nos orientar. Então, a Petronília, ela é precursora na questão da educação das relações étnico-raciais. Então, é um pouco isso, né, Fabrício? É um pouco desse epistemicídio que em todas as áreas, na moda, né, a moda não está preparada para a nossa roupa. Tanto é que eu vou participar, é muito comum você ver as pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego, ela coloca um terno, uma roupa social, um terninho, porque ela tem um pouco de receio de chegar colorida ou de chegar com um traje que diz mais respeito à sua corporeidade africana. E eu me lembro que lá em Angola tinha um dia da sexta-feira, eu ficava extremamente admirada, porque a reitora da universidade, ela assim, eu ficava literalmente assim impressionada com a moda na universidade, assim, porque era as amarrações, os trajes, né, o próprio tecido africano, né, e é isso, né, tanto na questão da moda, quanto na questão do pensar, quanto na questão da gastronomia. A gente tem programas de televisão, por exemplo, eu moro numa casa de pau a pique. E se a gente pensar a casa de pau a pique, quando eu estive em Angola, eu conheci casas de adobe. A casa de pau a pique é uma tecnologia africana. A casa de pau a pique, né, assim, o Henrique Cunha Júnior, que é um estudioso também das relações étnico-raciais, ele tem trabalho falando sobre a arquitetura da casa de pau a pique, que quando está calor, ela refrigera, e quando está frio, ela aquece. Isso é tecnologia africana. Mas quando que a gente vê num programa de arquitetura, não é de casa da vida, uma casa de pau a pique? É como se não existe, né? E não existe casa de pau a pique. Nos quilombos, por exemplo, né? Eu sou campineira, eu sou aí eu sou campineira, né? Sou nascida em Campinas e eu sou uma mulher aquilombada desde 2012. Eu sou casada, eu moro no quilombo, né? Sou casada com quilombola, e desde 2012, então, eu também participo da luta na questão territorial das comunidades tradicionais quilombolas, né? E estar no quilombo também, ela me trouxe um olhar ampliado da discussão. Por exemplo, eu, enquanto militante do movimento negro, sempre estive
na cena da questão da discussão de ações afirmativas, de cotas, mas eu nunca tinha me deparado, por exemplo, com a dificuldade dos territórios quilombolas, especialmente os territórios rurais, na valorização dos saberes da roça, né? A gente já viu programa na televisão que, quando a pessoa ia para a roça, nos realities, era extremamente pejorativo a roça. E hoje, a partir de dentro do território quilombola, né, a gente também tem feito o nosso enfrentamento pensando literatura que tem a roça como valor. Eu sou professora alfabetizadora hoje, né, dentro do território. E o meu enfrentamento no campo da literatura é produzindo literatura para que as crianças negras quilombolas vejam nos livros a pedagogia da terra, vejam nos livros a pedagogia do rio, vejam nos livros ela ali representada, brincando em árvores, brincando no rio, e do seu povo que luta. Aqui no Vale do Ribeira tem um movimento chamado Moab, que é um movimento dos atingidos e ameaçados por barragem. Então, aqui no caso, não é atingido, né, mas, por exemplo, a gente tem lugares que foram atingidos por barragem, né, como lá em Minas. Aqui existe o movimento dos ameaçados. Isso significa a luta, que nós não fomos atingidos, nós somos ameaçados, a gente luta contra a questão das pequenas hidrelétricas ou das grandes hidrelétricas, contra a barragem dos rios. Então, estar do lado de cá hoje, dizendo a partir de um lugar quilombola, estar num protagonismo com mulheres quilombolas, eu participo de um coletivo chamado Mulheres Quilombolas na Luta. Então, é um olhar diferenciado para a questão da luta dos territórios, né? Vocês viram um pouco da dificuldade, aí eu fiquei até preocupada com a questão, será que eu ia conseguir estar online com vocês? Porque a gente não tem a democratização da tecnologia da informação. Então, muitos convites eu recuso porque eu tenho medo de prejudicar o evento, né? Se é um evento online e a minha internet não dá certo, né, prejudica o evento. Então, acabo sendo até assim, né, eu até conversei bastante com o Pedro, você precisa ter um segundo plano, porque pode acontecer da internet aqui não funcionar, eu cair. Então, tudo isso a gente tem avanços, mas a gente ainda tem o epistemicídio. E por conta de a gente estar nesse lugar também que não tem a democratização da tecnologia da informação, a gente acaba também ficando um pouco na invisibilidade, porque você não participa de algumas coisas, a gente tem o que falar, mas algumas vezes a gente também não pode falar por conta da não democratização da tecnologia da informação. Lindo isso, viu, Viviane? Essa invisibilidade que você comentou é justamente o que eu quis mencionar lá no início da minha fala, né? Quando eu estive num evento na OAB Sessional e o presidente da comissão estadual falava, as pessoas acham que acabou a escravatura, o negro pronto, foi aceito na sociedade. Não, e a gente vê que essa invisibilidade que eles tinham naquele tempo ainda perdura até hoje, né? Isso que é louco de pensar, né? A gente está comemorando. Doutor Pedro, quantos anos da Lei Áurea? Eu não me 134. recordo. Então, pensar em quase 135 anos aí, a gente ainda tem a invisibilidade negra, né? E ouvir você falar é sensacional. Doutora Ivy, com você, senão eu não vou parar de conversar aqui, não. Só para eu aproveitar a reflexão que vocês fizeram e que a gente está ainda com ela quentinha aqui na cabeça, entender como se dão as relações sociais e a formação da nossa sociedade, da nossa cultura brasileira, é muito importante para a gente poder experimentar o momento de uma maneira lúcida. Porque, como a doutora Viviane bem pontuou, uma coisa é você saber que existem quilombos, outra coisa é você entender quais as dificuldades que esses quilombos ainda enfrentam nos dias de hoje. Porque, teoricamente, essa área demarcada que é destinada para as populações negras que em algum momento foram escravizadas e lá conseguiram fazer seu resguardo cultural, seu resguardo patrimonial, ou até mesmo pelo fato de simplesmente terem uma morada, essas pessoas que são vistas como contempladas pelo Estado, na verdade, não.
elas seguem sofrendo com os movimentos de gentrificação impostos pela maneira como se dá o mercado capital hoje em dia e a postura governamental em detrimento disso. E não recebem os subsídios mínimos necessários para terem uma vida digna. De nada adianta você destinar terra para pessoas se você não destina uma água encanada, se você não destina um saneamento básico condizente com os habitantes do local, se a gente não consegue fazer chegar energia elétrica, chegar uma internet, como a doutora Viviane bem pontuou, isso é tapar o sol com a peneira. Parece que você destinou um determinado local para afastar mais ainda essas pessoas da sociedade. Quando não, o objetivo por si seria uma reinserção democrática com direitos garantidos. E, na verdade, não é o que a gente observa, né, doutora Viviane? Mas, além da posição necessária que o Estado tem de tomar à frente da temática racial no nosso país, eu entendo que, como a doutora Viviane bem colocou, é importante que a gente consiga criar consciência a respeito desses problemas para poder se mobilizar, para poder até mesmo vislumbrar um futuro onde as nossas crianças não sofram com crise de representatividade por não entenderem que é possível que elas também alcem uma condição de poderio, seja esse poderio intelectual, seja uma influência política, porque até mesmo na política, que é muito importante no nosso país, a gente tem uma lacuna representativa de pessoas negras, porque justamente o povo negro, durante todos esses anos, teve seu imaginário destruído, nada foi lhe permitido, tudo lhe foi usurpado. Então, se a doutora Viviane já quiser também adentrar nas demais explanações, fica à vontade, tá? Eu só queria fazer esse paralelo para a gente poder se situar também. Ótimo, ótimo, Pedro. Então, na verdade, eu queria, assim, sabe, trazer à baila, assim, algumas mulheres, né? A gente está, né, falando sobre a questão do feminismo, queria pensar o feminismo de uma forma plural, né? Os feminismos, e eu gosto muito de uma categoria que é a categoria da interseccionalidade, né? Eu penso que as mulheres negras, elas têm um projeto de mundo, e muitas vezes as pessoas, elas têm um olhar enviesado do feminismo negro, como se as mulheres negras, elas ficassem apenas pensando na perspectiva prioritária de mulheres negras, né? Eu penso que a questão da categoria interseccionalidade, essa categoria, embora ela tenha sido cunhada, né, pela Kimberly Crenshaw, a Lélia Gonzalez, ela já trabalhava isso de uma forma concreta, pensando o racismo e o sexismo como duas categorias, né? Então, a gente é atravessada pelo racismo, mas a gente também é atravessada pelo sexismo. E aí eu queria trazer um pouco da provocação que a Lélia Gonzalez faz, né, cofundadora do Movimento Negro Unificado, porque eu gosto muito que a Lélia, ela coloca o dedo na ferida. Eu acho que é importante, porque no Brasil a gente ainda sofre, a gente não discute a questão racial, porque ainda a gente está sobre a égide da democracia racial, né? E aí existe uma harmonia, está tudo certo, está tudo tranquilo, a gente ainda está ali na perspectiva do Gilberto Freire, né, que existe uma senzala, existe a Casa Grande, e as pessoas aceitam isso passivamente. Então, eu gosto muito de trabalhar com a Lélia, porque ela coloca justamente essa crítica nessa democracia racial que não existe. A gente vive numa sociedade racializada, né? Então, não fomos nós que inventamos o racismo, né? A gente sofre as consequências do racismo. E aí eu gosto muito quando a Lélia, por exemplo, num texto clássico dela, que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que ela faz justamente essa provocação. Ela provoca o movimento feminista hegemônico, dizendo que as mulheres brancas precisam olhar as questões das mulheres negras, que são questões específicas, porque enquanto as mulheres brancas estavam pensando na questão do trabalho, de poder trabalhar, de igualdade de gênero, as mulheres negras sempre tiveram que trabalhar, né? E a Sujune Truth também, ela tem um texto dela, que é um texto bastante emocionante, que fala, e eu não sou uma mulher,
que ela também, de certa forma, trabalha essa categoria interseccional, que a Sujuni Trutti, ela fala que ninguém ajudou ela a subir na charrete, como fazia com as mulheres negras, né? Essa coisa da feminilidade, de ir lá ajudar, sabe? De ceder o lugar para a pessoa. Então, ela faz essa crítica, porque esses são os corpos negros, né? E a Lélia Gonzalez, então, ela traz essa provocação no texto Racismo e Sexismo da Cultura Brasileira, que, para mim, é um verdadeiro manual, assim, uma político bastante importante, porque ela vai falar sobre a questão da hipersexualização do corpo das mulheres negras, né? Então, ela vai trazer ali a mulata, ela vai trazer ali a questão da mãe preta, né, de toda essa naturalização, as mulheres negras, elas contribuíram, o leite da mulher é mais forte, então isso é tudo uma falácia, né, e, na verdade, as mulheres, elas tinham que abrir mão da maternidade, elas não eram reconhecidas como mães, né, a Angela Davis fala muito isso, dessa questão de você ser considerado como uma reprodutora, né, seu filho é arrancado de você, então é a condição de não humanidade da mulher negra. Então, a Lélia, ela faz essa crítica no movimento feminista hegemônico e, ao mesmo tempo, ela faz a crítica também dentro do próprio movimento que ela ajudou a criar, que é o movimento negro. E ela fala para os seus companheiros negros, inclusive, que eles precisavam olhar a questão do sexismo, que eles também não eram muitas vezes também arbitrários na questão, pensando na questão da interseccionalidade, porque não percebiam as mulheres, né? Que as mulheres sempre foram a maioria em todos os movimentos sociais, mas pensar a questão do protagonismo, da voz, da fala, ou então pensar como uma intelectual. Então, eu gosto muito de trazer a Lélia, porque, né, principalmente porque a Lélia era uma mulher pensante, era uma mulher que foi para o campo da literatura. Ela criticou a academia, ela viajou por vários países, ela viajou trazendo a discussão da mulher negra afro-latina, né? Tem um livro que foi lançado pela Flávia Rios, que é uma estudiosa da Lélia Gonzalez, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E eu gosto muito desse livro porque nesse livro vai trabalhar toda a questão da americanidade, né? Eu acho que aí ele abraça muito bem as mulheres da América Latina, né? A gente está falando aí do Dia da Mulher Latina, e a Lélia, ela é uma mulher à frente do seu tempo, porque ela já fazia essa discussão pensando a mulher negra a partir dessa categoria de pensar uma América africanizada, né? Uma América que pensava a questão indígena, uma América que pensa a questão da população negra, e ela foi muito incisiva em relação à questão racial, né? Pensando que não dá para a gente pensar só a partir da categoria de classe. E, inclusive, eu acho bastante interessante que a Lélia, ela também foi crítica, por isso ela foi considerada como encrenqueira. Eu acho que eu continuo nesse legado de ser a mulher preta encrenqueira mesmo, porque quando a sociedade é desigual, se você vê uma desigualdade, você não tem como se calar diante dessa desigualdade, mas às vezes quando você fala, você vai ser vista como uma encrenqueira, que você vê racismo em tudo, que você vê o sexismo em tudo. E aí eu penso, né, nessa mulher, Lélia Gonzalez, intelectual, à vontade. Tem que ser sim a barraqueira, porque conforme você disse, eu estou saudando aquelas que não tiveram voz, então nós que temos voz agora, temos que fazer barulho mesmo. Então tá autorizado o barulho, eu acho super válido, tá autorizado. E eu acho E necessário. Eu acho bacana. Necessário. Necessário. Porque apoiado. Em muitos ambientes, e é muitos isso. ambientes a gente se quer ouvido, né, doutora Viviane? É apoiado. Aplausos. E esse barulho, ele é extremamente fundamental. E, assim, infelizmente, eu acho que a Lélia também ela trouxe uma questão importante, né? Como eu falei que ela colocou o dedo em várias feridas,
né? E ela não teve medo, né? Ela não teve medo, por exemplo, ela falou dos próprios irmãos progressistas, né? Vocês falam que vocês são progressistas, mas nos próprios partidos. Então, assim, acho que a gente está no momento agora eleitoral, a gente tem que pensar também num voto antirracista, sabe? A gente tem que pensar em voto antissexista. E hoje a gente tem visto assim muito noticiário que tem, assim, eu digo assim que eu tenho o Frantz Fanon fala, né, que a sociedade ela nos traz uma neurose. Eu penso que todo homem negro e mulher negra deveria ter psicólogo gratuito pelo SUS pelo resto da vida, porque durante toda a nossa vida, porque assim, as notícias, sabe, quando a Cláudia foi arrastada por aquele carro, eu fiquei um tempo muito sofrida. E, assim, são notícias que elas se repercutem, e essas dores, parece que elas têm uma empatia muito momentânea, sabe? Só como a hashtag lá, quando a Mirtz perdeu o Miguel. Então, assim, são dores, né, de mulheres negras que perdem seus filhos, e parece que existe uma seletividade, sabe, em relação ao sofrimento, em relação ao luto que vale a pena, né? A própria questão, quando a gente fala vidas negras importam, as pessoas criticam, como se a gente estivesse falando, como se não tivesse estatística que mostrasse que os corpos que são achados pelas balas perdidas são os corpos negros, né? Então, eu penso muito nesse luto seletivo, sabe? A gente tem visto aí o contexto da guerra na Ucrânia, a gente se entristece, mas parece que a gente não tem o mesmo olhar dos lutos das guerras, por exemplo, que acontece na Líbia, o que acontece nos países africanos, né? A gente sequer ouve notícias do que acontece nos países africanos, né? Semana passada, morreu um estadista angolano, e aí teve uma notícia, mas a única notícia que eu vi, assim, durante a semana toda, você não ouve falar de nenhuma África. E quando você ouve falar, é na perspectiva da corrupção, é na perspectiva pejorativa. Então, tem tantos intelectuais africanos, né? O tema dessa conversa, dessa live, é sobre negritude. As pessoas, elas desconhecem. Por que existe esse conceito negritude? Foi pensado por Leon Damas, por Aimé Césaire, por Leopoldo Sédar Senghor, que eram homens negros e, na época, eles, na condição de estudantes, revolucionaram a academia, trazendo a discussão da valorização da cultura africana, né, da identidade cultural. Então, eu penso assim que é muito interseccional, sabe? Assim, o movimento negro, eu penso eu me entendo como movimento. Doutora Viviane, eu acho que Eu voltou. À vontade. Viviane, deu uma osciladinha na sua internet na hora que Isso. você estava falando que se entende enquanto movimento negro. Tá, então eu me entendo enquanto movimento negro a partir dessa característica da interseccionalidade, porque eu também luto contra a homofobia, eu também luto contra, por exemplo, se a gente pensar um movimento, né, que antes, assim, quando a gente falava de população LGBTQIA+, o termo que usava antes, eu não sei se vocês se lembram, mas era GLS, né, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Então, por eu participar do movimento negro, eu também participo da luta contra a homofobia. Então, é um salto no movimento social, parece que é só uma letrinha, mas quando coloca o L na frente, L significa da prioridade da questão do sexismo, que antes era o G, né, de gays, e depois o L de lésbica, mostra também a solidariedade desse movimento se repensando, trazendo, então, a questão das mulheres lésbicas. Então, eu acho que os movimentos sociais, eles têm que andar de forma articulada e de forma interseccional, né? Não tem como eu ver uma mulher branca sofrendo violência doméstica e eu não me opor, eu não me levantar a minha voz. Então, é uma mulher que está sofrendo uma violência.
Então, eu penso assim, na própria questão, né? Eu não preciso ser uma indígena para me opor ao que tem sido feito com as populações indígenas, são os povos originários. E quando a gente não olha para os povos originários, a gente não está numa postura de retratação histórica, né? E aí a educação, ela foi então eleita pelo movimento negro, e eu falo assim, por que ela foi eleita pelo movimento negro? Porque todos nós, sendo homens e mulheres negros ou brancos, nós fomos educados numa educação racista. Por isso a gente tem que se reeducar, porque eu também me reeduco, eu também preciso me reeducar, porque eu também acho que às vezes fica assim muito na responsabilidade dos corpos negros. Eu digo isso pela experiência do dia 20 de novembro. 20 de novembro na escola, parece que a professora negra, ela que tem que pensar a atividade que vai fazer na escola, ela que, no final das contas, ela faz tudo. Ela e ele, os corpos negros, eles acabam sendo, de certa forma, colocados ali naquela condição do trabalho ainda, porque quando a discussão, por exemplo, num dia 20 de novembro, não deveria ser uma discussão pontual, se a gente pensar que a Lei 10.639, ela é de 2003, e ainda hoje a gente tem resistência para pensar a questão da história da África e da cultura afro-brasileira. Então, a gente tem que olhar para o passado para não errar, né? Para não repetir os mesmos erros. E aí eu falei para vocês, né, da questão de quando eu estive em Angola, eu conheci o Museu da Escravatura, e foi um divisor de águas para mim. E assim, pensar que no Brasil a gente não tem um Museu da Escravatura é dizer que, na verdade, a gente não está disposto, enquanto sociedade, a rever, a pensar as distorções históricas em que as populações originárias, negros e indígenas, foram submetidos, né? Então, eu queria trazer uma experiência de quando eu estive lá no Museu da Escravatura, tem lá uma pia batismal. Então, nessa pia batismal, ela é justamente uma pia em que a pessoa que ia ser deportada para o Brasil ou para outro país, né, ela era então batizada, e aí o seu nome africano, Kimbundo, Umbundo, ou qualquer outra língua africana que fosse, era apagada, e aí então ela estava batizada, recebia um nome católico, cristão, e então ela era deportada aí, era colocada nos navios para atravessar. Então me causou um impacto tão forte naquele lugar, porque ali era literalmente a travessia do Atlântico. E essa pia batismal, ela tem um significado tão de apagamento da nossa africanidade, e assim, esse apagamento, ele se perdura até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, a gente ainda tem dificuldade de saber, através da escolarização, quem que foi Luiz Gama, quem que foi João Cândido. A gente também tem a questão do sexismo, porque também às vezes a gente fala do Zumbi, mas esquece de Dandara. Então a gente está sempre tendo que pensar nessa perspectiva interseccional. E para a gente pensar nessa perspectiva interseccional, a gente tem que ouvir a população negra, a gente tem que ouvir a população LGBTQIA+, a gente tem que ouvir as populações que ainda estão falando, mas ainda existe uma resistência na questão da escuta. E eu penso assim, que a gente só vai conseguir reeducar, eu acho que reeducar passa muito pelo campo da linguagem, né? Quando a gente fala, vai denegrir a imagem de alguém. O que é denegrir a imagem de alguém? Né? Se a gente pensar na questão das próprias, o quanto o nosso vocabulário ele é racializado. Isso significa que não dá para pensar que a gente tem que desconstruir, né? A gente pensar lá o criado mudo. O que era o criado mudo? Era uma pessoa negra que ficava o tempo todo ali do lado. Se a pessoa branca, o seu dono, tivesse sede, ele estava ali sem poder abrir a boca, sem fazer nenhum movimento, como uma estátua ali para servir. Então, assim, tem muita na nossa linguagem ainda que ela é totalmente colonizadora. Então, a gente precisa reeducar, inclusive no aspecto da linguagem. E o Frantz Fanon fala muito sobre a questão da linguagem, né?
Então, às vezes, eu hoje, como professora alfabetizadora, trabalhando com crianças, infâncias negras, eu vejo muitas vezes também as pessoas, infelizmente, às vezes educadoras, que falam assim, mas a própria criança negra não se aceita, mas o próprio negro não se aceita, porque alisa o cabelo, porque não aceita seu cabelo. Mas veja bem, qual é o modelo de beleza que aparece na televisão? Como eu falei para vocês, qual é a família Margarina? Não existe famílias negras na TV, né? Sempre tem que ter a questão interracial. A gente vê famílias japonesas, um pai, uma mãe, o filho japonês, mas é uma dificuldade de mostrar uma família negra como se nós não existíssemos, sabe? Um pai negro, um avô negro, uma avó negra, os irmãos negros. Sempre ainda tem a perspectiva da questão, se for para aparecer, coloca pelo menos um branco ali, ou a mulher branca, ou o homem branco. E aí isso está muito relacionado com o branqueamento da população. Então, os corpos negros, né, como o Frantz Fanon traz no livro dele, da questão que é o próprio racista que cria inferiorizado. Então, assim, às vezes o discurso ele é vilipendiado, a culpa passa a ser para nós que não aceitamos o nosso corpo, né? Então, as próprias mulheres, nós mulheres, quando a gente chega aí nos 40, mulheres e homens, mas com as mulheres, pela própria questão da hipersexualização, da objetificação dos nossos corpos, a gente vê as mulheres pirando para que, quando começa a aparecer o cabelo branco, já vai comprar tinta e pintar. Isso é a mulher que não se aceita? Ou é o modelo que aparece na televisão que você tem que ser sempre jovem, né? Então, por isso, reeducar é fundamental, tanto na questão racial quanto na questão do sexismo, para que a gente possa se amar com os nossos corpos, com curvas. E eu fiquei extremamente feliz, né, que lá na Angola, aqui, né, a gente tem essa coisa do padrão eurocêntrico, e lá eu vi as mulheres com tantas curvas, mulheres gordas, e assim, o que é interessante lá, que os homens falavam que mulher de cama cheia significa mulher que tem, o seu corpo tem espaço. Então, por exemplo, o modelo Gisele Bündchen lá não vai fazer, não é algo interessante, porque é outra narrativa corporal que é valorizada. Então, foi bastante importante também para mim essa experiência, porque é uma experiência também de valorar os corpos na sua diversidade, né? Porque às vezes também parece que a gente é negro é tudo igual, sabe? A piadinha que não é piada, que fazem do caminhão de japonês, do caminhão, né? Que também não é interessante, que é tudo igual. A gente não é igual, né? Mesmo que a gente seja da mesma etnia, do mesmo pertencimento étnico, nós não somos iguais, né? Eu estou aqui dividindo aqui com a Ive, que também é uma mulher negra. Nós somos diferentes, somos mulheres negras, nossos corpos são atravessados por uma performance que esperam de nós, a sociedade, mas nós somos diferentes. Eu acho que o bonito, né, a democracia está aí, de que a gente possa ser diferente e que a nossa diferença não nos inferiorize, né? Que a gente não seja inferiorizada pela nossa diferença. E aí, né, trazendo um pouco aí, como eu falei para vocês, da questão da Lélia, eu acho que é extremamente importante, tanto para nós, mulheres negras, quanto para as mulheres brancas, né, essa questão da objetificação dos nossos corpos, né, da gente ter posse. A gente tem vivenciado, infelizmente, questões, assim, da questão de quem está decidido sobre os nossos corpos, o direito de ser ou não mãe, são os homens, né? Quem faz as leis que vai dizer que o aborto deve ser criminalizado são os homens. Então, são os homens que estão decidindo sobre os corpos das mulheres. Então, a luta antirracista, ela está atravessada pela luta antissexista. E aí eu acho que a Lélia, ela é sublime, porque ela fez essa provocação e ela nos encoraja, a doutora Laine, Ive, a nós, mulheres, sermos encrenqueiras, porque a sociedade é desigual para nós, mulheres. E se a sociedade é desigual para nós, mulheres, vamos continuar sendo encrenqueiras, que esse seja o legado da Lélia para nós, né, que nossos irmãos, né, homens também possam se irmanizar nessa luta, né, porque
não precisa ser mulher para ser antissexista, né? Precisa pensar nas relações humanas. Eu acho que o Frantz Fanon ele é muito feliz quando ele diz que o racismo adoece. E eu quis trazer o exemplo da Lélia Gonzalez para dizer do racismo que adoece, porque a Lélia Gonzalez, o nome dela, Gonzalez, é espanhol, né? Esse sobrenome é espanhol, e a Lélia, ela viveu um casamento interracial, e esse casamento interracial, a família, família da parte do companheiro dela, aceitava até enquanto eles estavam vivendo concubinato, enquanto eles eram namorados, enquanto ela seria ficante, aí tudo bem. Mas aí quando ele assumiu essa mulher, e a Lélia fala muito disso, sabe? Que é importante você assuma a mulher negra. Porque uma coisa é você dizer, sabe, aquela coisa de experimentar, parece que a mulher negra é ali no escuro, é ali no escondido, você não mostra ela em público, e isso diz a respeito do racismo, e a Lélia faz essa provocação. E ela viveu essa experiência interracial, seu companheiro, que o sobrenome Gonzalez é justamente por conta do marido, que era o primeiro marido da Lélia, ele era espanhol e a família não aceitava esse casamento interracial, e ele segurou uma barreira bastante forte por parte dos seus familiares, e ele não conseguiu segurar, e ele se suicidou. Então, vejam o quanto o racismo adoece. E, para além de adoecer, o racismo mata. Ele mata tanto a pessoa branca quanto a pessoa negra. Ele inferioriza a pessoa negra e ele também supervaloriza a pessoa branca. E esse supervalorizar é criar potenciais racistas, né? Então, eu penso que o Brasil precisa ser governado, como diz a Carolina Maria de Jesus, por alguém que já passou fome. Eu acho que as mulheres precisam realmente se lançar para as candidaturas, porque a gente pensar a questão dos nossos corpos, da decisão sobre os nossos corpos, né, do enfrentamento em relação ao feminismo, esse enfrentamento vem por parte de um conservadorismo exacerbado que entende ainda que a mulher é posse, né? Então, eu penso assim que há muito que se comemorar nesse 25 de julho que passou, mas também há muito tem o pessimismo e tem o otimismo. O pessimismo é quando a gente vai olhar para as estatísticas de feminicídio, a maioria são mulheres negras. E eu acho que o otimismo está na nossa encrenca diária, coletiva, de mulheres negras e mulheres brancas, no enfrentamento da questão do racismo e do sexismo. E também solidárias, né, no enfrentamento contra a homofobia. Que não pode ser normal para a gente, o país Brasil, ser o país que mais mata a população LGBTQIA+, e a gente achar que a gente só vai lutar por uma pauta específica. Não tem como eu lutar só por uma pauta específica, né? E é isso, né? Acho que pensar em interseccionalidade é pensar nessa solidariedade entre nós contra uma sociedade desigual. Por isso que o Silvio de Almeida, né, ele é tão importante, é um intelectual tão importante que vai falar sobre o racismo estrutural, né? Então, a gente precisa pensar esse racismo estrutural e se levantar contra ele. Perfeito, doutora Viviane. Assim, aproveitando o gancho das suas palavras, mas já entendendo que deu uma concatenada de todas as ideias apresentadas, entender que a população negra, por tanta invisibilização, pelo tanto que sofreu, pela falta de voz, hoje, muitas vezes, tem uma postura não truculenta, mas eu digo mais incisiva na questão de apresentar demandas e cobrá-las, é um movimento, no mínimo, compreensível, porque as pessoas muitas vezes olham para nós, negros, como se fôssemos as pessoas que são histéricas, que de alguma maneira estão descontroladas, descompensadas, mas não conseguem entender a revolta por trás
dessa dor, dessa construção, do fato de muitos ancestrais não terem podido falar, não terem tido expressão, voz, nem nenhum tipo de perpetuação das suas ideias, dos seus valores, isso é muito doloroso, isso nos foi tolhido, a gente não teve a oportunidade de aprender com os saberes ancestrais dos nossos. Muitas vezes nós nem sabemos quem são nossos ancestrais de fato, justamente por conta da maneira como se criou a nossa sociedade. Então, se hoje a gente ainda não alcançou um patamar de igualdade esperado na nossa sociedade, muito em detrimento das políticas governamentais, que o Brasil segue sendo um país que não olha com seriedade para os seus problemas, e isso não é de hoje, né? Já há muito tempo, e parece que não é algo que vai mudar tão cedo, mas no tocante a ter uma política de Estado e não de governo, onde as pessoas negras, onde os povos originários estejam incluídas na sociedade com igualdade de oportunidades, com igualdade de acesso a requisitos básicos da nossa sobrevivência, é o mínimo que a gente precisa para atingir o bem-estar social que a nossa Constituição tanto preza. Então, é no mínimo hipócrita a gente falar que o povo negro hoje está em um patamar de relativa igualdade, porque olhando para trás não é isso que a gente enxerga. E o cenário atual demonstra que ainda tem muito que a gente precisa construir antes de falar de qualquer tipo de equidade na nossa sociedade. Então, eu acredito que suas reflexões elas servem para justamente entender quais são as demandas necessárias hoje no nosso cotidiano e não só entender, mas também justificar a necessidade dessas demandas, porque as coisas hoje ainda não estão boas, a gente ainda precisa evoluir bastante e fechar os olhos para essas necessidades, infelizmente é o que vem sendo feito, não só por parte dos nossos governantes, mas da nossa população. E essa invisibilização da população negra ao longo de centenas de anos que passaram, ela é reflexo de uma política de Estado que até hoje não foi combatida. A gente fala de reinserção dos negros na sociedade e qual seria a maneira melhor se não a educação, como a doutora bem pontuou, mas sem nem a oportunidade dessas pessoas terem acesso à educação, quando que a gente vai conseguir atingir essa igualdade, sabe? Então, é importante que a gente tenha, assim, cotas, porque a gente não vive num sistema de paridade de oportunidades. É importante que a Lei 10.639, que preza a respeito do ensino, da cultura e da história africana em sala de aula, seja respeitado, não só africana, mas também dos povos originários, para que a gente consiga criar essa consciência nacional de que o Brasil é um país miscigenado e que a maioria da sua população não veio da Europa, mas sim da África. E enquanto a gente viver nesse mundo onde essa mística paira as nossas construções, os nossos pensamentos, a gente ainda vai ter muito problema para se enxergar enquanto nação, porque a realidade é muito diferente da propaganda, como a gente conversou ao longo dos exemplos. A propaganda ela é sempre voltada para aquilo que interessa a quem está divulgando, ou ao produto que está sendo ofertado, ou ao capital que vai ser desenvolvido, e poucas são as vezes onde as pessoas negras estampam essa propaganda de uma maneira legítima. Muitas vezes é como a doutora falou, é uma maquiagem, é uma coisa recortada, só para falar que está acontecendo, quando na verdade a gente sabe que não. E isso é um reflexo da nossa sociedade. Muita gente fala que a gente está em patamar de igualdade, que já avançamos muito, mas a realidade ainda é dura e mostra para a gente que não. O número de pessoas negras à beira da miséria é sempre maior, o número de pessoas negras assassinadas, seja pela crueldade estatal, ou seja pela fome, ou seja pelo que quer que for, quaisquer das mazelas que afligem a nossa população, a população negra sempre é impactada de uma maneira mais retumbante. Então, é entender esse paradigma para que a gente consiga projetar algumas construções pensando no futuro de equidade para o nosso país. Agradecer muito pela sua presença, pelas suas reflexões, suas falas aqui foram muito engrandecedoras para nós. Acredito que a doutora Ivy ainda queira fazer alguma colocação, então vou me furtar da palavra aqui, porque eu estou eufórico, eu queria entender mais a respeito do pensamento do Fanon,
a forma como isso impacta no nosso subconsciente, na construção da população negra, que são ainda muitos dos percalços e muitos dos paradigmas que a gente enfrenta para conseguir desenvolver enquanto sociedade. Mas desde já agradeço muito pelas falas, pelo espaço, pela dedicação em compartilhar seu conhecimento conosco. Obrigada, doutor Pedro, pelas considerações bastante incisivas e bastante pontuais. E também agradecer a explicação da doutora Viviane, né, com todas essas questões. E realmente, assim, o que me chamou a atenção foi essa questão da representação da população negra em espaços de poder, né? Porque fala-se muito sobre representatividade, de a gente conseguir se olhar e se enxergar em certos espaços, e eu percebo que, principalmente nesses últimos anos, né, nesses últimos meses, inclusive, tem se visto muito uma espécie de discurso de empresas que buscam fazer programas de diversidade, inserir pessoas negras no mercado de trabalho com, teoricamente, uma proposta de crescimento dentro dessas empresas. E só que já, assim, mal iniciou-se esses programas, né? E a gente já está começando a ver alguns problemas, alguns tropeços, né, que estão acontecendo, denunciado, inclusive, por muitas pessoas negras que participam desses programas. E, por exemplo, muitas denúncias que pessoas têm feito de que esses programas são meio que só uma forma de colocar a empresa bem na fita. Uma coisa que acontece muito, que essas pessoas que participam desse processo têm denunciado, é que as pessoas, né, negras que são contratadas nesses programas, muitas vezes elas não conseguem passar dos níveis iniciais no programa de carreira. São contratadas como estagiárias, são contratadas no nível júnior ou assistente, mas aí as posições de decisão, as posições de poder, a diretoria, a gerência, os altos cargos dentro dessas empresas continuam sendo ocupados majoritariamente por pessoas brancas. E aí qual é, entendeu? É uma questão que a gente precisa começar a pensar muito, porque que representatividade é essa que só aparece, né, na imagem? Você coloca um banner, uma chamada de vaga afirmativa com uma pessoa negra ali no perfil, mas aí ela só está no perfil, né? Ela só fica na foto. Ela não entra na diretoria, ela não vira diretora, ela não vira gerente, ela não vira presidente daquela empresa. E isso é uma coisa muito... Parece que realmente a gente vai avançando constantemente, tendo que lutar contra derrubar muros atrás de muros, sabe? Deixam a gente dar um passo, mas aí a gente descobre que a escada acabou ali. E aí a gente tem que pegar e literalmente construir os degraus para a gente conseguir subir mais, porque essas empresas, né, não só empresas, espaços políticos, né, enfim, parece que estão interessados só em auxiliar a ascensão da população negra até o momento em que é benéfico para eles. Eles nunca estão interessados em realmente dividir espaços de poder como deveria ser o correto. Uma outra questão que chamou muita atenção, que a doutora Viviane falou também, é sobre essa seletividade, né, no discurso, que muitas vezes a gente se compadece com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades de um grupo racializado, né, brancos, ou no caso de gênero de homens, ou as pessoas héteros, cis-sexuais, e a gente não se importa com a dor de quem não faz parte desses grupos, né, da população LGBTQIA+, de mulheres, de pessoas negras. Esse caso da guerra da Ucrânia, né, recentemente, que a gente está vendo, se não me engano, foram pessoas estão saindo do país como refugiadas, se não me engano, mais de 1 milhão de pessoas já, de ucranianos, foram para países como Polônia, Hungria, e isso parece ter chocado imensamente o mundo, mas a questão dos refugiados, né, a saída de um país em razão da guerra, é uma coisa que já acontece há muito tempo em locais como a África, em certas partes da Ásia também, né, enfim. E teve uma fala, salvo engano, do presidente da Hungria, logo no início, né, quando a Rússia declarou guerra à Ucrânia, que ele se dizia chocado com o que estava acontecendo, porque isso não era uma coisa que acontecia na Europa, né, que
Não era uma coisa que ele podia imaginar que acontecesse, ou seja, o imaginário da população, né, dos brancos atualmente, até hoje, é de que o imigrante, o refugiado, é a pessoa que tem a pele escura, a pessoa negra, né, o latino, enfim. E tem muito é uma questão que a gente consegue pensar porque o mundo inteiro se mobilizou com relação aos refugiados brancos, né, europeus da Ucrânia, porque é uma exceção, uma coisa sem precedentes, e quando isso acontece paulatinamente em outras regiões do mundo, onde as pessoas não são brancas, e não se desperta o mesmo nível de interesse, as pessoas muitas vezes não ficam sequer sabendo. Sobre isso, inclusive, teve um caso, não sei se vocês ouviram falar, provavelmente não, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção com relação a essa questão da seletividade, né, de quais dores importam. Teve alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, um caso de uma menina branca que tinha denunciado um caso que tinha acontecido com ela. Ela estava no metrô, se não me engano, lá em Curitiba, eu acho, usando um turbante. E aí uma moça negra viu ela no metrô, chegou do lado dela e conversou, falou que aquela era uma questão, né? Aquele era um símbolo muito importante para a cultura negra, né, brasileira, enfim. E, né, começou a trocar ideia com ela sobre o que representava ela enquanto uma mulher branca usando aquele turbante. Enfim, foi um escarcéu sem fim, todo mundo condenando a menina negra, pressupondo que ela teria sido agressiva, sendo que em nenhum momento, né, no relato da própria menina branca, foi colocado que ela teria sido agredida ou de qualquer outra forma, foi só uma discussão. E, enfim, dando razão, tendo pena da mulher branca, porque ela supostamente teria sofrido. Enfim, pouco tempo depois disso, teve um outro caso de uma mulher negra que foi a uma festa, se não me engano, de formatura da faculdade, usando um turbante. E aí o que aconteceu com ela foi que um grupo de garotos brancos, de homens brancos, embriagados, enfim, puxaram o turbante da cabeça dela, jogaram bebida alcoólica na cabeça dela, e ela fez a mesma coisa, ela fez um relato, ela denunciou na internet, e eu não sei nem se vocês ouviram falar a respeito, porque não teve um milésimo da divulgação do caso de uma mulher branca de turbante que simplesmente uma mulher negra sentou para conversar com ela. Enquanto isso, uma mulher negra é literalmente agredida e a gente sequer ouve falar. Então, essa ideia de que vivemos numa democracia racial, que não existe muito esse discurso, né, que não tem negro nem branco, que somos todos mestiços, porém, aparentemente, alguns somos mais mestiços do que outros, né? Algumas pessoas causam mais comoção, são mais protegidas do que outras por questões de raça, por questões de gênero, enfim. São questões que ainda perpassam a nossa vivência de todos nós, né? De pessoas negras que são oprimidas por esse sistema, de mulheres negras que são oprimidas pelo sistema sexista e pelo sistema racista, mas também de pessoas brancas, porque a gente não costuma muito pensar sobre o ser branco numa sociedade que privilegia a cor da sua pele, né? Ser homem numa sociedade que privilegia o seu gênero. São experiências que perpassam toda a nossa sociedade e é importante que a gente comece a pensar cada vez mais sobre isso, né? Que nós discutamos, que nós façamos barulho, como a doutora aqui, ela não colocou o nome dela, tá? Como Moto G7, mas como ela colocou aqui, já fazendo barraco, somos ignoradas. Imagina se ficássemos quietas. Então, assim, a gente não pode se calar e tentar passar por debaixo e fingir que está tudo bem, porque uma hora esses sistemas vão encontrar a gente, vão fazer coisas terríveis com a gente e ainda vão dizer que a culpa é nossa, que nós mesmos nos rebaixamos, nós mesmos nos oprimimos e, como a doutora Viviane falou, né, não somos nós quem criamos esse sistema. Esse sistema racista foi criado por pessoas brancas, o sistema sexista foi criado por homens para privilegiar a si mesmos, criando a inferiorização do outro, né, da pessoa negra, da mulher negra. E, enfim, a gente não pode, em nenhum momento, achar que isso é responsabilidade, culpa nossa, né? Porque não é. Nós somos as vítimas desse sistema que, enfim,
estamos Mas seguimos lutando, lutando, apesar né? de todas as dificuldades e, enfim. É isso, eu acho que é importante justamente a gente pensar em quais atitudes a gente pode tomar. E a luta, o debate, trazer o tema à baila para que gere novas reflexões e assim a gente consiga difundir a palavra, é o caminho essencial para a gente romper com esses grilhões que ainda nos aprisionam. Doutora Viviane, queria abrir uma última palavra para que você possa fazer suas considerações finais e já novamente renovando os agradecimentos. Foi muito bom tê-la conosco hoje, despertou em nós muitas reflexões que estavam adormecidas e creio que elas perdurarão por muito tempo até que a gente consiga concatenar mais ideias. Ah, só antes, por gentileza, a doutora Laine caiu, mas ela fez uma menção a respeito de um filme chamado Felicidade por um Fio, que tem disponível na Muito bom. Netflix, e ele retrata justamente essa opressão, essa repressão que, no caso do filme, uma garota negra é exposta ao longo de sua vida, até que em determinado momento ela se subverte e consegue se libertar de determinada forma. Então, é uma narrativa muito envolvente que vale que todos assistam. Doutora Viviane, seu microfone fechou. Desculpa, eu agradeço muito o convite e como você falou, né, ainda esperam que a gente não tenha raiva. A raiva é um sentimento legítimo diante de tantas mazelas que a gente enfrenta, mas eu penso que a gente consegue potencializar a nossa raiva e colocá-la à disposição da luta. O Fanon dizia que a gente tinha que potencializar a nossa raiva, porque é impossível não ter raiva diante da injustiça. E ela é verídica, ela é legítima. E dialogando com a Ive, né, que trouxe a questão da seletividade, a última menção que eu gostaria de fazer é da teórica Maria Aparecida Silva Bento, que ela fala da indignação narcísica. E ela fala que há um sentimento de indignação com a violação dos direitos das trabalhadoras, mas só quando essa violência afeta o grupo de pertença. Então, eu acho que a gente está lutando ainda contra essa indignação narcísica. É uma indignação só quando é do meu grupo de pertencimento, né? No caso do narcisismo europeu. Não deu muito para a gente falar sobre o Fanon, mas o Fanon fala muito desse narcisismo europeu e a gente precisa enegrecer o feminismo, enegrecer nossas corporeidades. Eu fico muito feliz de poder ter dialogado com você. Eu acho que o Luiz Gama, ancestral nosso, deve ter ficado bastante feliz também, e com essa possibilidade, né, de troca de afetos e Não foi nessa oportunidade que a gente teve, que a gente conseguiu conversar sobre Fanon, assim, de uma maneira mais aplicada, mas com certeza a doutora vai retornar, eu vou cobrar para que a gente consiga fazer uma reflexão justamente sobre esse autor tão caro a nós do movimento negro, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, doutor Fabrício, doutora Ive, por gentileza, podem fazer as considerações finais. Agradeço a todos. Agradeço a participação de todos também, a doutora Viviane, que nos contemplou aqui com esse banho de conhecimento, né, e nos permitiu fazer essas reflexões importantes e trocar ideias. Eu acredito que todos sairão daqui mais conscientes, né, a respeito desse tema, e espero que, de certa forma, a gente consiga enxergar essa temática no nosso dia a dia, encontrar sempre formas de colocar em prática, seja individualmente através de pequenas ações ou coletivamente, tentando nos reunir, sempre nos encontrar, para encontrar formas de juntos, enquanto sociedade, a gente conseguir mudar isso que está aí, né? Essas situações que já passaram muito do tempo, não cabem mais no modelo de sociedade, no modelo de humanidade que eu acredito que todos nós almejamos alcançar um dia. Passo a palavra agora para o Dr. Fabrício, para suas considerações finais. Obrigado, Ive. Doutora Viviane, que honra lhe ouvir. Você passou por diversas situações do movimento negro, da negritude. Você trouxe conteúdo, você trouxe precisão nas suas falas, você trouxe termos técnicos que eu nunca ouvi. Certamente você
com certeza contribuiu aqui para minha reeducação. Foi espetacular ouvir você. Faço só uma menção de que eu sei, eu tenho a consciência hoje, conversando com as pessoas pretas, do quão foi difícil estar até aqui, né? Percorrer esse caminho até aqui enquanto mulher, enquanto negra, né? A gente ainda tem esse resquício do escravismo do Brasil, que é um resquício forte, mas quando eu olho para a nossa sala virtual e vejo que a maioria são brancos conversando sobre um tema negro, isso é o que me dá a esperança de que nós estamos no caminhar correto. Então, o local de fala é seu, totalmente seu, porque você que enfrentou, assim como o Pedro, a Ive e os demais negros que aqui estão, sabem das dificuldades, mas eu, como um entusiasta da negritude, preciso proporcionar os espaços para que vocês tenham um local de fala. Porque o local de fala, sem um espaço de fala, é apenas um local de fala, né? E sem uma pessoa com tanto conhecimento para nos enaltecer e para trazer a gente para diversas reflexões, também nada vale. Então, diante disso, dentro dessa narrativa, eu queria deixar a OAB Valinhos aberta para você. Venha falar de Luiz, venha falar de Vilma, venha falar de quem você quiser. O espaço da OAB Valinhos está aberto, a gente precisa falar mais. Você citou aí rapidamente sobre política, né? E algo que eu venho, a doutora Cláudia Melcher aqui, tem o seu esposo que é um vereador, foi vereador aqui na nossa cidade, suplente, e eu conversava com ele e falava assim, eu olho para a nossa Câmara de Valinhos e vejo 17 vereadores, mas eu tenho 17 vereadores e nenhum negro, né? Então, essas pessoas precisam começar a ter um olhar atento, porque é como você falou, as pessoas que estão inseridas dentro da minoria é quem sabe as dificuldades que se passam, né? Então, a gente está nesse caminhar para modificar essa situação, mas eu entendo que a gente precisa criar mais movimentos como esse, porque até a nossa política mudar, até as nossas consciências mudarem para entender que somos pares e não há diferenças, né? A gente precisa criar debates como esse, a gente precisa criar esses momentos para que a doutora Thaís Sofiati, aqui, que está sempre presente, e possa levar isso para as escolas, porque ela faz um trabalho brilhante nas escolas, para que a doutora Marisa, que é uma feminina, foi nossa presidente da mulher, possa levar isso para frente, disseminar a palavra. Então, volte quantas vezes você quiser, traga os temas que você achar interessante. Você já tem o caminho de entrada, que é o Dr. Pedro Montanhani, que tem feito um trabalho belíssimo à frente da igualdade racial. Então, volte, porque foi espetacular ouvir a sua voz, ouvir a precisão das suas informações. Eu tenho certeza que você tocou a todos aqui e nos deixou mais antirracistas do que éramos. Muito obrigado, viu? E boa noite a todos. Obrigado por todos por ter participado do evento. E eu dou, então, formalmente aí por encerrado o nosso evento de hoje. Muito obrigado, viu, doutora Viviane? Obrigada, Fabrício. Eu agradeço. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Foi pessoal. um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Grande prazer estar com vocês aqui hoje também.